Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta a sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida. O Ministério da Saúde Mental adverte: não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada. Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu. Ui, gente! Mais um conselho que você pediu está no ar. Bom domingo pra você, boa segunda pra você que tá me ouvindo. Tô de volta no Conselhos que você pediu. Semana passada não teve episódio. Eu vou acabar circundando esse motivo também nesse episódio de hoje. Você já viu que o título desse episódio é Inegociável. Eu não vou enrolar, não. Eu vou direto ao ponto aqui. Esse episódio eu quis fazer a partir do episódio da Lela Brandão, do podcast dela Gostosas Também Choram, que ela fez um episódio fazendo uma longa reflexão, que no final ela falava sobre como a gente precisa ter coisas que são inegociáveis na nossa rotina para a gente preservar o nosso bem-estar, a nossa saúde mental, a nossa sanidade, como a gente tem que parar de negociar coisas que são necessidades básicas pra gente. Eu já falei um pouco disso aqui quando eu falei de atividade física, porque pra mim a atividade física só virou uma realidade quando passou a ser algo inegociável. Quando me deu aquele estalo de que aquilo era algo que eu precisava fazer por mim, sem ressalvas. E aí, foi a partir disso que a atividade física virou, de fato, uma coisa inegociável pra mim. E eu tratei disso num episódio. Mas aí a Lela fez uma listinha de coisas que são inegociáveis pra ela. E eu resolvi fazer a minha também. Eu ia fazer pra mim, aí eu falei, por que não, né? Gravar no Conselhos. Então, resolvi dividir com vocês aqui a minha listinha. Vou falar das coisas que são inegociáveis pra mim. E a gente vai discorrendo aí sobre elas. A primeira coisa pra retomar de coisas que são inegociáveis na minha vida... antes de a gente começar, eu quero falar o que pra mim significa ser uma coisa inegociável. Pra mim, no caso de um compromisso, é a coisa que eu boto na agenda e eu falo pra todo mundo, infelizmente esse horário eu não vou poder porque eu tenho um compromisso. E aí você fala, mas pô, você vai deixar de fazer uma reunião de trabalho porque você tem horário na academia, ou você vai malhar com seu personal, ou você tem sua terapia? Vou. E aí, gente, eu queria dizer pra vocês que, na verdade, você não deixa de fazer a reunião de trabalho, você adapta. Se você não consegue aquele horário porque você tem esse compromisso com você, você vai falar, olha, esse horário eu não posso, eu posso meia hora antes, ou eu posso uma hora depois, você pode? Você vai encontrar um outro horário. Você não vai perder eternamente uma oportunidade de uma reunião de trabalho porque naquele único horário da semana você tem um compromisso com você mesma que é inegociável. Então, a gente tem esse medo, né, de colocar uma coisa imutável na nossa agenda e aquilo ali virar algo completamente engessado que faça com que a gente perca coisas muito importantes. Não vai acontecer, né? Obviamente, ser inegociável não significa ser inflexível, tá? Você pode ter flexibilidade. Você pode, se você tem uma reunião muito importante, ir malhar 1 hora mais tarde, 2 horas mais cedo, negociar o horário da sua terapia. Inegociável é que você não vai perder, você não vai deixar de fazer. Mas você pode ter uma flexibilidade dentro dessa agenda. Eu acho que essa que é a grande questão. Bom, então, quero começar falando sobre atividade física. Eu já falei isso no episódio aqui do Conselhos, que eu acho que chama atividade física, exercício físico, saúde, atividade física, sei lá, uma coisa assim. Porque isso foi uma coisa que eu precisei de um estalo para que se tornasse uma coisa rotineira na minha vida, com um compromisso. Eu precisei assumir esse compromisso comigo. E fazer atividade física 2 vezes na semana é uma coisa que, pra mim, é inegociável. Como eu consegui fazer isso? Foi com apenas força de vontade da minha pessoa? Não, eu não gosto de fazer atividade física. Eu prefiro fazer qualquer outra coisa do que ir pra academia puxar ferro. Mesmo musculação ser a minha atividade física que eu mais gosto de fazer. Quando eu tô lá, eu sou feliz. Mas assim, eu preferia fazer qualquer outra coisa. Como eu consegui montar essa estratégia? Pagando personal. Então, pra mim, eu precisei
despender de um dinheiro e do compromisso com outra pessoa, com a agenda de outra pessoa, além de o compromisso comigo, com a minha saúde, com a minha força física, porque eu queria ter mais força para segurar meu filho, essa é a grande meta minha na academia, para que isso virasse uma constante na minha vida. Então não foi simplesmente, não, semana que vem eu vou 2 vezes na semana e acabou. Não foi, né? Precisou de um gatilho para mim, de um motivo que para mim era muito importante, de um compromisso que eu assumo com outra pessoa. Idealmente, eu vou na academia 3, 4 vezes na semana? Idealmente, sim. Eu tento não ir só essas 2, mas essas 2 eu não negocio. Eu vou. Pelo menos 2 vezes na semana eu vou. O a mais, beleza. Aí, se eu conseguir uma terceira, se eu conseguir uma quarta, uma quinta no final de semana, tudo certo. Mas menos de 2, pra mim, não tem negociação. Eu vou de qualquer jeito. Outra coisa que pra mim não tem negociação há 13 anos, desde que eu comecei, é a terapia. Eu vou fazer a minha terapia. Eu não desmarco a minha terapia, eu não adio, eu não falto, eu não perco o horário. A menos assim, pintou uma viagem a trabalho. Aí eu tento deslocar ela do dia pro dia seguinte, pro dia anterior. Mas assim, não vou fazer, faltei, não tô afim. Não. Mesmo nos momentos em que eu sinto que eu não tenho nada pra falar. E eles acontecem. Tem acontecido cada vez com mais frequência, inclusive. Mas isso é uma coisa que não dá pra você abrir espaço pra ser invadido por outras demandas. Eu acho que esse é o grande ponto de uma coisa ser inegociável. Aquilo não tá aberto à invasão por outras demandas da sua vida. Aquele horário é sagrado. Para os que são espiritualizados, né? É o que é sagrado, o que você não pode deixar ser afetado por nenhuma outra coisa. Outra coisa que pra mim é inegociável, e eu fiquei rindo sozinha quando eu pensei nisso, que é fazer pelo menos uma refeição no dia que seja comida de verdade. Então, assim, eu não consigo ser aquela pessoa que lancha no almoço. Meu almoço hoje vai ser um McDonald's. Meu almoço hoje vai ser um sanduíche. Gente, eu não consigo. Eu não consigo. Pra mim, almoço é comida. Arroz, feijão, então macarrão. Mas, assim, é um prato de comida. Não precisa ser um arroz, feijão, uma feijoada. Mas pode ser, assim, um macarrão. Ainda que seja uma salada. Mas, assim, uma comida. O conceito pra mim de lanche não serve pra ser uma refeição. E pra mim, tipo assim, se eu tô em alguma situação e que eu só lanchei durante o dia, tava na rua trabalhando, fui pra um evento e só tinha belisquetezinho, não sei o quê, de noite eu preciso jantar. Preciso de comida. Preciso de um prato de comida. Pra mim não existe você beliscar na hora do almoço e aí de noite você come um lanche, come um hambúrguer. Cara, pra mim isso é um bagulho que não existe. Sei. Não sei se muitas de vocês são assim. Até a gravidez, eu não conseguia, inclusive, lanchar ao invés de jantar. Eu tinha que jantar. Esse negócio de, come um pão, come um sanduíche, pra mim não tinha o menor cabimento. Com a gravidez, eu fiquei com meu paladar muito diferente e eu passei a ter muito desejo de hambúrguer, de lanche, e eu nunca mais consegui retomar, assim, essa minha vontade de jantar à noite. É muito raro eu ter vontade de realmente jantar de noite. Eu tenho ficado muito mais afim dos lanches, mas o almoço é sagrado. Não existe pra mim não almoçar. Não ser um prato de comida no almoço. Então isso é uma coisa que pra mim é negociável. Outra coisa que pra mim não é negociável, o meu horário de trabalho. Então assim, dá 10h30 da manhã, eu deixo meu filho na escola, começa o meu horário de trabalho. Dá 6 horas da tarde, a hora que ele sai da escola, acaba meu horário de trabalho. Pra mim é muito difícil abrir exceções dentro dessa minha janela de trabalho pra fazer outras atividades. Eu tenho que ir no shopping comprar não sei o quê. Eu tenho que resolver alguma coisa na rua. Cara, isso pra mim é muito difícil. Eu tenho uma rigidez. Mas vamos almoçar com alguém durante a semana. Eu tenho uma dificuldade. Então, pra mim, o meu horário de trabalho, especialmente o horário de começar a trabalhar, é muito importante. Ainda que eu faça janelas, mas eu respeito muito esse meu horário que eu determinei, né, a partir da entrada do meu filho na escola, que é o horário que ele vai estar na escola. Isso pra mim é muito importante. E aí tem uma coisa em relação a isso que não é inegociável, mas eu sou muito rígida, que é não trabalhar de noite.
Eu não procrastino as minhas tarefas do dia porque, depois que meu filho dormir, eu abro o computador e faço. Não. Eu tenho horror a trabalhar de noite. Isso é um trauma aí desse meu primeiro ano da vida, né, do Martin, do meu filho, porque a partir do momento que ele começou a engatinhar, ficou muito difícil de eu trabalhar durante o dia, porque eu tinha que ficar atenta nele o tempo todo, então eu basicamente ficava com ele durante o dia e quando ele ia dormir eu começava a trabalhar. E aí eu ia dormir tardíssimo, e aí era muito cansativo, e então assim, pra mim, a partir do momento que ele entrou na creche, eu não trabalho de noite. Mas por que eu digo que isso não é negociável? Porque tem momentos em que eu preciso, como eu gravei, um episódio tem pouco tempo, que era o Momentos de Foco e Surto, que você precisa extrapolar os seus limites em nome desses períodos de foco, em nome de ganhar mais dinheiro, em nome de uma promoção, em nome de um reconhecimento, em nome de dar um gás na sua vida profissional. Então, assim, trabalhar de noite eu gostaria que fosse uma coisa assim, eu não trabalho de noite, ponto. Mas não é. Em muitos momentos eu preciso. Mas os meus horários de trabalho são muito bem delimitados, tá? Inclusive, responder mensagem de trabalho 8 horas da noite, 9 horas da noite, 10 horas da noite, eu posso estar trabalhando, mas eu não respondo. Então, assim, eu posso estar com meu computador aberto, editando vídeo, fazendo seja lá o que for, me manda uma mensagem 8 horas da noite, eu não vou responder. Eu não vou responder. Porque pra mim isso não existe, né? Esse é o meu limite, assim. Eu não serei acionada por outras pessoas neste horário, se não é mais meu horário de trabalho. E eu acho que já são horários, tipo, 10 horas da noite mandar uma mensagem de trabalho. Pra mim isso é completamente inadequado. Eu não faço isso com ninguém. Não aceito que também façam comigo. Uma coisa que pra mim é inegociável. Trabalhar final de semana. Não trabalho final de semana. Posso trabalhar feriado, posso abrir uma exceção por conta da minha desorganização. Foi uma semana muito cheia. Eu fiquei doente. Eu precisei de uma pausa durante a semana. E aí coloquei no final de semana. Agora, me comprometer com outras pessoas de que eu trabalharei no final de semana, que eu gravarei no final de semana, que eu editarei um vídeo no final de semana para te entregar o mais cedo possível na segunda-feira, não vou fazer. Eu te entrego o roteiro aprovado na sexta de noite, aí você grava no final de semana e me entrega segunda de manhã. Não é assim que funciona. Então, isso pra mim é algo inegociável. A menos que seja uma coisa que parta da minha organização, eu não dou liberdade para outras pessoas reservarem minha agenda do final de semana para trabalho. E muitas dessas coisas, gente, do que é negociável, do que é inegociável, tem muito a ver com os limites também, né? Tem muito a ver com privilégio, eu não preciso nem falar disso. Na verdade, eu sempre preciso falar, né? Porque tem muito a ver com os privilégios, né? De você poder escolher todas essas coisas, de você poder colocar esses limites, de você poder falar tantos nãos, é óbvio, né? Então, estamos falando aqui de uma fatia, de uma existência, né? Quem é da nossa população pode ter tanta capacidade de escolha, liberdade de escolha assim? Pouquíssimas pessoas. Mas também tem a ver com os limites que a gente dá. Com os nãos que a gente consegue falar, com as posições que a gente consegue tomar. E às vezes não é nem um não gigantesco. Não é nem comprar uma briga. É sugerir outra coisa. Né? Foi aquilo que eu falei no começo. Não vou fazer essa reunião com você porque eu tenho que ir pra academia. Não é isso. Né? Não vou fazer esse trabalho porque eu não vou trabalhar final de semana. Não, é assim, eu posso te entregar então na terça-feira? Que aí eu fecho isso na segunda. A gente pode então se falar 1 hora depois, porque eu tenho um compromisso nesse outro horário? Na sutileza, a gente negocia com o outro para não ter que negociar com a gente. As coisas que são essenciais, imprescindíveis, inegociáveis pra gente. Outra coisa de trabalho que eu não negocio, que eu faço religiosamente toda segunda-feira, gravar o Ângulo de Grilo, que é o meu outro podcast de notícia. Isso pra mim é algo inegociável. Não existe não ter episódio do Ângulo de Grilo. E por que existe faltar episódio do Conselhos e não existe faltar episódio do Ângulo de Grilo? O Conselhos não me remunera, né? Assim como o Ângulo de Grilo também não me remunera.
Mas o Ângulo de Grilo é um podcast maior em número de audiência do que o Conselhos. E eu acho que, no fim das contas, o Ângulo de Grilo tem um papel social, jornalístico, da vida real, e um papel também de importância profissionalmente para mim, que o Conselhos não tem na mesma medida. Então, quando eu preciso desequilibrar um pratinho, quando eu preciso soltar algum pratinho, eu solto o pratinho do Conselhos. É por isso que não teve episódio na semana passada. Então, o Ângulo de Grilo já é algo que pra mim é inegociável. Eu vou fazer de qualquer jeito. Não existe não ter, não existe não gravar. Porque pra mim é um ativo profissional muito importante. Ele é um podcast de notícia, então ele não atrasa. Ele precisa sair terça-feira de manhã, porque é assim que a audiência se acostumou, é assim que faz sentido. A gente precisa gravar ele, seja na segunda, seja no domingo. A gente se ajeita quando necessário, mas não existe não ter o Ângulo de Grilo. Outra coisa que depois da pandemia e depois da gravidez, pra mim virou inegociável. Roupa confortável. Isso não é uma publi da Lela Brandão. Parece, né? Que eu vou falar a qualquer momento. Mas, gente, foi uma coisa impressionante, assim. Porque eu acho que na pandemia a gente relaxou muito, né? Em termos de conforto. Estávamos todos dentro de casa, vestindo moletom e roupa de ficar em casa durante mais de um ano. E eu também fiquei grávida e fui mãe. E todo o meu guarda-roupa teve que se adaptar. Inclusive para suprir o meu conforto, de roupas que eu conseguia amamentar, de roupas que não me apertassem, de roupas que não fossem complicadas de vestir, de roupas que não fossem complicadas de usar com uma criança, que subisse, que tivesse que puxar para baixo, que fosse curta demais, que, sabe? Nada de muito complicado. E eu passei também, a partir disso, a tolerar muito menos calça que me aperta na cintura, top que não sei o quê, sapato que o pé fica dolorido, bolha no pé. Cara, viraram coisas que pra mim, assim, são inaceitáveis. Eu era uma pessoa que usava, assim, né, roupa que eu sentava e apertava minha barriga e aí abria o botão, sabe? Que eu me colocava, assim, nesse lugar de desconforto, como muitas mulheres. Eu sou alguém que gosta de usar salto alto. Então, eu tenho salto altos que são muito confortáveis e que eu uso tranquilamente, e outros que são muito desconfortáveis e que eu usava e no desconforto. Então, isso pra mim são coisas que hoje em dia, se a roupa me aperta, se o sapato me machuca, é tchau. Eu não negocio mais o meu conforto. Definitivamente. E a última coisa que pra mim é inegociável é ter algum tempo sozinha. Sozinha. Não é sem filho e com o marido, não. É sozinha. Cara, pra mim isso é uma coisa extremamente importante. Eu acho que eu supro boa parte do meu tempo sozinha durante a semana, né? Que eu fico bastante sozinha em casa, porque meu marido tá no trabalho, meu filho tá na escola, então isso pra mim é muito importante. Quando eu fico muito tempo com eles, eu já vou ficando meio desbaratinada. Quando tem feriado, quando tem férias, sei lá, enfim. Eu preciso desse tempo sozinha. Até em momentos em que a gente viaja e fica muitos dias juntos, eu preciso de um momento que, galera, então vão lá vocês e eu vou fazer alguma outra coisa. Eu preciso desse meu momento. Inclusive, virou uma questão até pra mim isso, porque ao mesmo tempo que eu gosto muito do meu tempo sozinha, eu também sinto, em alguns momentos, sinto muita falta de estar com as minhas amigas. E aí eu percebia que todo o tempo que eu tinha, que eu poderia encontrar as minhas amigas, eu escolhia ficar sozinha, porque pra mim isso também é muito bom e muito importante. Mas aí depois eu ficava, não encontrei minhas amigas. Mas você não teve aquele tempo livre? Mas eu escolhi ficar sozinha. Então, fazer essa dosagem pra não pecar pelo excesso aí desse tempo sozinha e conseguir também usar isso pra socializar, né? Sem filho, sem marido, né? Com as minhas amizades também é muito importante. Mas pra mim, gente, o tempo sozinha. E aí, cara, convoco a todas e todos que estão me ouvindo, tendo filho, não tendo filho, solteiras, casadas, mas assim, que desfrutem, aprendam a desfrutar desse tempo sozinho, porque isso é muito importante.
Muito importante e muito saudável e muito bom para a cabeça, muito bom para o autoconhecimento, muito bom para a nossa paz de espírito, para o nosso sossego mental. Então, olha, imprescindível, imprescindível. Olha, eu acho que é isso, das coisas que eu me lembrei e listei aqui, de coisas que são inegociáveis para mim. Essas são as coisas. E aí convido vocês a fazerem essa reflexão, a fazerem a lista de vocês, a ouvir o episódio da Lela, que eu acho que chama Talvez Você Precise de uma Lista de Negociáveis. Ouvir o episódio da Lela, ouvir a reflexão da Lela e fazer sua lista. Quero saber, comenta aqui na caixinha desse episódio quais são as coisas que são inegociáveis pra você. E tô muito curiosa, quero ver se eu consigo roubar mais alguma coisa aí dessa lista pra mim. Infelizmente, tem coisas que eu gostaria que fossem inegociáveis e ainda não são. Então, por exemplo, eu ainda trabalho doente, eu não paro de trabalhar só porque eu tô doente, eu vou a eventos, eu faço coisas em casa quando eu não tô me sentindo bem, eu ainda não me dou esse limite. Isso era uma coisa. Eu gostaria de dizer que 8 horas de sono pra mim são inegociáveis, mas infelizmente em vários momentos eu durmo menos do que isso, eu sacrifico o meu sono em nome de um tempo sozinha de madrugada, em nome de trabalhar até mais tarde. Então, isso pra mim é uma coisa que eu gostaria muito de mudar. Eu queria muito dizer que eu tenho um momento inegociável da minha semana pra estudar, pra ler, pra estar com a minha leitura em dia, mas infelizmente também não tô nesse momento da minha vida que eu tô com a minha leitura toda em dia, lendo tudo que eu gostaria. Nem sei se esse momento um dia vai chegar de novo, a real é essa. Mas tem muitas outras coisas que eu gostaria que fossem negociáveis pra mim e não são. Queria me alongar todo dia, queria fazer yoga todo dia. Pelo menos uma vez na semana, não consigo. Tem muitas outras coisas, gente, que eu gostaria que fossem negociáveis pra mim e não são. E aí eu quero ouvir de vocês pra eu ver se eu roubo aí pra minha listinha. É isso, gente. Um episódio leve, bobinho pra voltar. Esse final de ano tá puxado. Tá puxado pra manter o Conselhos nesse final de ano. Eu juro pra vocês que eu vou tentar. Mas se os episódios, enfim, sumirem, é por isso. Eu vou viajar no final do mês, então é muito provável que no final de semana do dia 30, dia 1º, não tenha episódio. Então já deixo aí avisado de antemão e do dia 8, 7 e 8 também, porque eu estarei voltando de viagem, então a gente vai entrar num recesso aí por conta da viagem. Mas é isso, farei o possível e no início do ano que vem teremos novidades do Conselhos Vai sair o nosso grupo de apoiadores. Já tô pensando tudo aqui, do que a gente vai trazer, o que a gente vai fazer. Em breve abro aí essa discussão para vocês contribuírem, pra gente trocar, pra pensar no que pode ser de legal da gente bolar desse grupinho, mas eu já adianto que as minhas ideias que envolvem o nosso grupo de apoiadores do Conselhos têm a ver com encontros ao vivo. Não ao vivo pessoalmente, mas online, mas ao vivo. Conversas, rodas, episódios gravados ao vivo, conversas com convidados que seja uma grande roda de conversa virtual para a gente conseguir trocar junto naquele momento, ali ao vivo, se olhando, se conhecendo. Então, a minha ideia é que sejam mais coisas ao vivo do que coisas gravadas, tá? Já coloco aí o spoiler que eu tô pensando coisas nessa direção. É isso, gente. Um beijo. Até domingo que vem.